Aleluia. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós agradecemos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de adoração, por mais esse momento de estar, Senhor, na tua presença, por mais esse momento, Senhor, oh Deus, momento da palavra, momento ao qual o Senhor vai ministrar os nossos corações, mais do que já ministrou nos louvores. Que o Senhor possa abençoar teu filho, pastor Carlos Salles, unge ele, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, derrama sobre ele a unção do teu Espírito Santo, e que ele venha ser boca do Senhor aqui para nós esta noite, e para aqueles que estão junto conosco no culto, nas lives, Senhor, na live, Senhor. Ó Deus, opera, Senhor, grandiosamente, prospera, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no falar, prospera, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, na área, Senhor, financeira do teu povo, do teu filho. Prospera, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a presença do teu Espírito Santo no nosso meio. E que não seja ele falando, mas que seja o Senhor através da boca dele. Unja o Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre ele, Senhor, a tua unção, do alto da cabeça à planta dos pés. E que ele venha ser abençoado em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos alegramos porque sabemos que o nosso Deus está conosco e nesta noite o manifestar do Espírito Santo, ele tem feito toda a diferença na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, ele é bom todo o tempo. O Senhor, ele é maravilhoso. Aleluia. Eita, isso aqui, missionária Diana. Aleluia. Glórias a Deus. O primeiro. Aleluia. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor é bom todo o tempo. Glórias, glórias, glórias a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Estão todos à vontade. Aleluia. Está com uma bateria? Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias, glórias a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Maravilhoso Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Maravilhoso Senhor que tudo pode. Aleluia. Glórias a Deus. Quero convidar a amada igreja a estar abrindo as Sagradas Escrituras em 1 Samuel capítulo 21. Aleluia. 1 Samuel capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 15. 1 Samuel
capítulo 21. Glórias a Deus. Oh, aleluia. 1 Samuel, capítulo 21, do 10 ao 15. E depois nós vamos a 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, os nossos amados irmãos que nos acompanham através das lives também. Que Deus esteja os abençoando, derramando o seu poder, da assunção do seu sobrenatural. Amém? Glórias a Deus. Todos lá? Amém. 1 Samuel, capítulo 21. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul. E veio a Aquis, rei de Gade. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu âniimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gade, pelo que contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como um doido entre as suas mãos. Se esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Porque muito trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxesseis este que fizesse doidices diante de mim? De este entrar na minha casa? 22, do 1 ao 5. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos, toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou a ele todo um homem que se achava em aperto, e todo um homem endividado, e todo um homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse o rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe, aleluia, glórias a Deus, convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, o tema dessa mensagem é: onde a igreja se cala, o inferno se levanta. Nós precisamos nos colocar segundo o Espírito Santo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz: não vos ausenteis de Jerusalém, obrigado, filho, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Há uma promessa de Deus para o seu povo, para ser cheios do Espírito Santo.
E nós precisamos, amados irmãos, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, a esperança da glória. Então, havia uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua igreja, conforme nós vimos aí em Atos capítulo 1, versículo 8. E a palavra vai dizer cá no capítulo 2, ele diz: cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles, sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, que cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um falar na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos, medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeu conforme prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer dizer isso? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens que estão, aleluia, não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isso foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Nós estamos vivendo o dia glorioso do nosso Deus. Nós estamos vivendo dias especiais diante do Senhor. O Senhor tem derramado do seu poder, o Senhor tem derramado da sua glória, e não é de hoje, é de muito tempo. A gente encontra em Atos 2, a partir do versículo 45, ele vai dizer assim, voltando um pouquinho atrás, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos, em unidade.
Quando a gente traz um tema como este, quando a igreja se cala, o inferno se levanta. É porque algo nós precisamos ver e trazer diante dos nossos olhos, no nosso coração, para que o Senhor, através do seu Espírito Santo, esteja enchendo a casa, enchendo do seu Espírito, enchendo de um vento veemente, impetuoso, para que nós venhamos abrir os nossos corações e fazer toda a diferença. Porque a palavra do Senhor diz: eu achei um homem segundo meu coração. Deixa Saul. Saul já me negou 3 vezes. Eu não sei, Samuel, porque você tem orado, tem insistido ainda com Saul. Eu tenho te dito que achei na casa de Jessé que é segundo o meu coração. E quando nós olhamos para a casa de Jessé, e ali vai o profeta Samuel, e o profeta Samuel chega na casa de Jessé, até o próprio profeta, ele não enxerga aquilo que Deus tem enxergado. Até o profeta Samuel não vê, porque quando passa os filhos de Jessé diante dele, ele fala: é este. Passaram-se os 7 filhos. E o Senhor, ele repreende ao profeta Samuel e fala com o profeta Samuel: Samuel, o Senhor não vê conforme o homem vê. O homem enxerga com seus próprios olhos aquilo que está diante da sua face, mas eu contemplo o coração. E a gente precisa entender isso, amados irmãos, que do momento que o profeta Samuel chega ali e passa todos os filhos de Jessé diante do profeta Samuel, o profeta Samuel pergunta a Jessé: tem algum outro filho? E ele diz: tem um mais novo, ele está no campo apacentando as ovelhas. O Espírito Santo vem através das palavras de Samuel: ninguém se assenta à mesa antes que ele chegue. Ninguém come ou bebe enquanto ele não chegar. Porque havia um espírito excelente sobre a vida de Davi. E nós precisamos, amados irmãos, abrir os nossos corações. Porque quando se entra em Jerusalém, todos via o Rei da Glória, conforme foi prometido pelo o profeta Isaías. Fala: um rei que vocês virão no jumentinho, entrando pela cidade, e todo o povo: hosana o que vem no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana. Parecia que na mão daquele povo tinha uma foice, um machado, parecia que tinha ali um serrote, um motosserra. Eles cortavam os galhos das palmeiras das árvores e colocavam onde Jesus ia passar, tirava as próprias roupas, o casaco, e colocava para Jesus passar no jumentinho. Ele sabia que aquele era o Filho de Deus. Mas na hora a qual Jesus, ele dependia deles, eles estavam ali, aqueles mesmo que estavam hosana nas alturas, estavam ali: crucifica, 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 crucifica. Profeta Tiago, o apóstolo do Senhor, ele disse: da mesma fonte que sai água doce, não pode correr água salgada. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que a boca, ela fala o que o coração está cheio. Os olhos
são as janelas da alma. E nós precisamos entender e contemplar e trazer para dentro de nós aquilo que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas, mas muitas vezes, amados irmãos, nós estamos cuidando do nosso próprio prazer. Nós estamos cuidando da nossa própria conta bancária. Nós estamos cuidando verdadeiramente daquilo que vai ficar tudo para trás, porque nós não vamos levar para Jerusalém Celestial carro, casa, apartamento, conta bancária, nada disso. E o Senhor tem nos alertado: buscai a mim e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Davi, segundo o texto, ele é consagrado a rei de Israel. Na sua consagração, amados irmãos, o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. O Espírito Santo do Senhor, aleluia, tomou Davi de tal maneira, conforme Davi já estava cheio do poder de Deus. E a primeira missão de Davi, aleluia, é levar grãos tostados, queijo, levar algo para seus irmãos comer na guerra. E disse: esse é Golias de Gade, um homem experimentado na guerra, e tu não pode ir ter com ele. Davi falou: olha, quando eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio o urso, eu rasguei ele no meio, veio o leão, estava desavisado, rasguei ele também. E esse incircunciso será como um deles. Qual é o prêmio que vai ter? O rei cobrirá o tal de honra. Terá riquezas em abundância. Casará com a primogênita filha do rei. E a sua casa será isenta de impostos. Quantas promessas, amados irmãos, quando você está com saúde, quando você está na flor da idade, quando você está podendo fazer alguma coisa para aquele que está do teu lado, à tua direita, à esquerda, quantas promessas são feitas a você? Mas quantas crianças estão perecendo? Quantos jovens estão morrendo no tráfico? Quantos velhinhos são levados aos asilos? Quantas crianças são levadas aos orfanatos? Quantos desrespeito pelos mais velhos? Hoje em dia, não há mais afeição natural. O amor se esvaziou de dentro de nós, sumiu. E a palavra do Senhor, amados irmãos, ela vai dizer em Filipenses capítulo 2, que nós somos servos uns dos outros. Como pode ser servo, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando o irmão passa do outro lado da rua, ele está te vendo, você vem de um lado da calçada, e o outro irmão vem do lado da outra calçada. Aí na hora que vocês vão cruzar, um passa de lá, outro passa de cá, ele faz assim, abaixa a cabeça, para dizer que não está te vendo. E a gente precisa entender que o nosso Deus está dizendo assim: olha, diga a paz do Senhor. Se o irmão não te responder a paz do Senhor, a paz seja para contigo. Quantas situações, amados irmãos, têm acontecido de até mesmo chegar no local de um evangelismo, chegar no local de uma festa evangélica, de um churrasco, chegar no lugar de uma consagração, e a pessoa vem e não te dá um abraço, vem e não te fala um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor.
Mas o apóstolo Paulo diz: saudai os irmãos com ósculos santos. Nós precisamos, amados irmãos, fazer o que a palavra do Senhor está dizendo, mas não. Esse que entrou dentro da minha igreja, ou dentro da nossa igreja agora, ele vai competir comigo pelo microfone. Ele vai competir comigo no louvor, ele vai competir comigo na pregação, ele vai competir comigo. Não tem competição quando a gente está agregado, vivendo em união. É um ajudando o outro, mas não é isso que tem acontecido. Agora a gente olha para Davi. A casa do pai de Davi, o que o texto vai dizer? Que seria isento de impostos. Saul agora coloca fogo na casa do pai e da mãe do rei Davi. Agora a gente encontra Davi no texto que a gente leu aí, do capítulo de 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 22, versículo 1, versículo 5. Agora, Davi, ele tem que entregar sua mãe e seu pai ao cuidado do rei filisteu, porque o rei de Israel quer matar o pai e a mãe de Davi. A gente precisa entender, amados irmãos, que o Senhor tem nos chamado. Não é para que a gente venha matar um ao outro, mas é para que a gente venha fazer com que o outro venha crescer, venha ser uma bênção. Mas o que nós temos visto, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso que o Senhor quer da sua igreja. Não é isso que o Senhor quer de nós. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficar bem quando nós chegamos dentro da casa do Senhor. A gente precisa ser bem-quisto, a gente precisa ser bem-vindo. A gente precisa receber as pessoas que chegam dentro da igreja do Senhor como príncipes e princesas. E é isso que tem acontecido. Ô meu irmão, chega, toma um assento, quer um copo d'água? Quer um abraço, quer um beijo, um ósculo santo? É isso que tem acontecido. A gente precisa entender que agora, o texto vai dizer que Davi, ele mata o filisteu, o gigante Golias. Davi agora ele vai para a casa de Saul, e quando chega na casa de Saul, Saul ele prepara para Davi uma armadilha para Davi morrer. Ele tinha que casar com a primeira filha de Saul, Merabe. Aí Saul ele não cumpre a promessa. Saul ele dá Merabe para Adriel, companheiro de guerra de Davi. E vai passando o tempo, Saul vai empurrando com a barriga. Saul não cumpre aquilo que tinha que ser, aleluia, cumprido como promessa. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo fala na boca de um cristão, na boca de um homem de Deus, na boca de uma mulher de Deus, se ensina ou não que passar disso é procedência maligna. Mas Saul não cumpre. Agora ele dá Mical para Davi casar. Mical chega para Davi e fala: olha, esse casamento, Davi, que a gente está casando, eu e você, é uma emboscada. Depois do casamento, quando a gente entrar na nossa tenda, meu pai vai cercar a tenda de homens armados, e na hora que você estiver deitado, eles vão tirar a tua vida. Diz o texto que ela colocou um ídolo do lar, deitado na cama do lado dela. Na hora que eles fincaram a espada, não era Davi. Davi ele tinha fugido. Davi ele tinha fugido. Agora, Davi ele foge de Saul. E agora, Davi ele fugindo de Saul, ele chega na caverna de Adulão. Quando Davi ele chega na caverna de Adulão,
O texto diz que aqueles homens endividados, aqueles homens desgostosos, aqueles homens aborrecidos, entristecidos, doentes, por causa da opressão, eles estão do lado de Davi. Fala aqui uns 400 homens. E nisso, meu amado irmão, esse texto, Davi tipifica a Cristo. Davi é um tipo de Cristo, porque a palavra do Senhor vai dizer que na terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminha à beira-mar, Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz. E na presença daquele que reina para todo sempre, Deus, aleluia, Ele tem trago a luz. Ele tem trago novo caminho. Deus tem feito toda a diferença. E aquele povo vê que a luz raiou. E diante de Davi, ali na caverna de Adulão, aqueles homens encontram um novo sentido de viver. Com 400 homens, Davi, ele monta o seu exército. E a cada dia Deus vai agregando homens a Davi, para estar do lado de Davi. E o Espírito Santo do Senhor, através do profeta Gade, chega para Davi e começa a profetizar pela vida de Davi. E Davi, em nenhum momento, ele é desamparado. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando o Espírito Santo, ele toma aquelas 120 pessoas, amados irmãos, em Atos capítulo 2, a gente, voltando um pouco atrás, a gente encontra 4.000 homens se alimentando da multiplicação dos pães. 7.000 homens se alimentando de multiplicação dos pães. Agora, na hora de colocar o joelho para orar e clamar a Deus, o texto vai dizer que era quase 120 pessoas que estavam reunidos naquela casa. Nós precisamos entender, amados irmãos, quando é para oração. Nós precisamos entender quando é para sacrificar ao Senhor. A casa vai estar vazia. A gente volta um pouquinho mais atrás. A gente vê Noé no texto que as Sagradas Escrituras nos anuncia, que vai dizer que nos dias de Noé muitos casavam-se e se davam em casamento, comiam, bebiam, e Noé pregava o Evangelho. Noé pregou o Evangelho 120 anos. E ninguém se converteu. Noé, ele anunciou o dilúvio sobre a terra. E ninguém deu atenção a Noé. O Senhor, ele tem dito para nós que ele voltará novamente. O Senhor diz que ele virá a segunda vez para levar a sua igreja. Mas que nós venhamos estar apercebidos. Por causa de quê, pastor Carlos? O livro de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. O Senhor, ele traz uma palavra gloriosa. E ele vai dizer: estando o Filho do Homem, aleluia, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, as ovelhas. E porá
as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, vocês estavam fazendo a mim. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que nós temos feito dentro da casa do Senhor? O que nós temos feito como cristãos, como homens e mulheres de Deus? Qual é a minha missão? Qual é a tua missão? O que há comigo? O que há contigo? Nós precisamos entender que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele quer que nós sejamos conforme Davi, conforme Paulo, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele diz: se nós tivermos perto, tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a um monte: sai daí, passa para acolá, e ele passará. Nós precisamos entender se nós temos deixado essa palavra arder dentro dos nossos corações. E às vezes a gente recebe uma palavra, amados irmãos, nós continuamos do mesmo jeito. Quantas situações, amados irmãos, têm chegado a nós, quantas situações têm se levantado diante de nós, e nós não temos movido diante dessas situações. Quantas situações têm se levantado, mas nós não temos nos importado com isso que tem acontecido. Nós precisamos, amados irmãos, deixar com que o Espírito Santo Ele venha fazer essa obra dentro de nós. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Não é isso que tem acontecido. Hoje em dia, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente tem vivido uma vida a qual a gente tem se importado mais com os status do que com a situação que as pessoas debilitadas têm passado. Quando nós lemos aí em Mateus capítulo 25, quantas pessoas se encontram doentes?
E muitas vezes ela passa pela sua adversidade sozinha. Ela não tem recebido visita. E às vezes quando nós somos arguídos em relação a deixar de visitar, a gente tem desculpa para mais de merda. Eu não pude porque a minha perna estava doendo. Eu não pude porque eu tive que lavar roupa. Eu não pude porque meu marido estava trabalhando e eu fiquei sozinho em casa. A gente tem desculpa que não acaba mais. Amados irmãos, a gente tem visto pessoas que se encontram nos asilos. Eu estava testemunhando, falando a respeito. Eu trabalhei na 28 de setembro ali no Hospital Pedro Ernesto. A gente estava reformando ali o asilo onde ficavam os velhinhos. E ali aqueles velhinhos iam no banheiro, talvez deixavam vaso sujo, dava descarga, não limpava tudo. Ele metia a mão, lavava com a própria mão o vaso. Muitas vezes, amados irmãos, a gente está com o coração endurecido, a gente não é mais sensível à necessidade do outro, a gente não é mais sensível àquilo que o outro está passando. Quantos daqueles velhinhos, amados irmãos, criaram seus filhos? Quantos daqueles velhinhos criaram seus netos? Quantos daqueles velhinhos hoje precisam de uma visita e não tem uma visita, não tem um carinho de um filho, não tem um carinho de uma filha, não tem um amor? Estão verdadeiramente abandonados. E a gente precisa, amados irmãos, como igreja, nos mover. A gente precisa, como igreja, estar se atentando à necessidade do povo de Deus. Quando eu falei sobre status, Deus, Ele não quer quantidade, Deus quer qualidade. A qualidade de um homem de Deus, a qualidade de uma mulher de Deus vale mais do que quantidade. E a gente precisa entender, amados irmãos, que o Espírito Santo tem que nos quebrar. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós fomos criados para louvar e engrandecer o nome do Senhor, como servos e servas do Deus Altíssimo, como instrumento nas suas mãos. Quantas crianças, meu amado irmão, minha amada irmã, estão nos orfanatos? Quantas crianças dependem de um lar? Quantas crianças dependem de um alimento? Quantas crianças dependem de um carinho? Dependem de um amor? Mas hoje em dia é mais fácil adotar um cachorro do que adotar uma criança. Hoje em dia é mais fácil você colocar um cachorro numa cama, beijar o cachorro, abraçar o cachorro, do que abraçar uma pessoa que está carente, precisando de um abraço, está precisando de uma conversa, de um apoio. Talvez está precisando de uma quentinha. Está precisando de 1 quilo de arroz, de 1 quilo de feijão. E a gente anda medindo as pessoas, olhando para as pessoas, porque esse vagabundo não vai trabalhar. Está cheio de saúde aí. Aleluia. E a gente precisa, amados irmãos, fazer o bem sem reparar a quem. Glória a Deus, verdade, Pai. A gente olha de acordo com o que a palavra diz. Os idosos que vivem sozinhos, que vivem muitas vezes lutando, passando uma dificuldade tremenda. E a gente precisa fazer a diferença. Eu lembro uma vez que eu estava pregando, falando sobre isso, que uma mãe, ela
falava para o filho, falava, olha, o asilo ao qual nós estamos aqui não tem um ventilador, não tem uma geladeira. E eu quero que você compre um ventilador, compre uma geladeira para cá. E o filho ficou empurrando com a barriga, chegou num dia derradeiro que a mãe estava despedindo dele, falando, meu filho, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, eu estou muito debilitado. Eu estou passando uma situação terrível, eu sei que chegou a minha hora. Mas eu quero que você me prometa uma coisa, meu filho. Aquilo que eu te pedi, a geladeira, o ventilador, compra para o asilo. Traz para cá. Porque o dia que você vier para cá e não tiver a geladeira, não tiver o ventilador, você vai morrer antes da hora. Porque eu sou mais forte que você. Eu consegui resistir. Mas você não vai aguentar nem a metade do que eu aguentei. Então compra o ventilador. Compra a geladeira. Você não consegue tomar água quente. Você não consegue dormir sem um ventilador. Na hora que você vier para cá, você não vai aguentar. A gente precisa saber, amados irmãos, que tudo que nós estamos fazendo aqui, conforme a palavra do Senhor, ela vai dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo que um homem plantar, ele também ceifará. A gente precisa fazer a diferença. Glória a Deus, Senhor. A gente precisa agir. E nesse tempo, amados irmãos, que a gente tem visto quantas pessoas perecerem. Talvez eu chego na casa de um irmão, de uma irmã, ele fala assim, olha como é que o meu telhado está todo furado de bala. Olha as paredes da minha casa. E a gente não aguenta, assim conforme Jesus falou com os discípulos. Você não consegue vigiar nem uma hora comigo. É uma hora somente que eu estou pedindo para você orar comigo. Você não aguenta orar nem uma hora. Eu estou encontrando vocês dormindo. Eu quero ver o prefeito da cidade morando na favela, a casa dele cheia de furo de bala. Telhado cheio de furo de bala. Ver se ele não ia colocar um UPP aonde que ele está morando. Segurança. A gente precisa entender, amados irmãos, que esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que o Senhor, ele quer agir com poder e bondade, porque ele vai falar no capítulo 28, amados irmãos, de Deuteronômio. Ele vai trazer as bênçãos e as maldições. Diz quando um rei ímpio governa, o povo perece. Mas quando aquele que serve ao Senhor, aquele rei, confia no Senhor, aquele rei, ele, como diz a palavra do Senhor fala, andou reto diante do Senhor. O povo se alegra. A justiça no meio do povo de Deus. E nós precisamos entender, conforme o tema da mensagem, onde a igreja se cala, o inferno se levanta. A igreja precisa orar, a igreja precisa clamar, a igreja precisa estar de joelhos dobrados. Eu estava falando na rádio ontem que nós estamos juntos. Nós temos aí várias igrejas e nós temos nos reunido como igreja aqui em Cascadura. Tem sido uma bênção, uma bênção. Mais de 1.500 pessoas, quando se reúnem para orar, tinha quantos dias? 6 pessoas? 6 pessoas ontem. De 1.500, 6 pessoas. Deus responde? Responde. Mas diz que a oração, ela move a mão de Deus. A gente precisa entender que quanto mais gente, amados irmãos, o Velho Testamento vai dizer que o Senhor pede o povo de Israel, o exército de Israel, para entrar em ordem de batalha.
Imagina que o Senhor fala com você, com a tua casa, fala assim, eu quero trazer uma bênção sobre a tua casa. Aí está lá só o pai orando, ou só a mãe orando, ou só o filho orando. Quando fala a respeito da casa de Raabe, Raabe ela vai pedir, ela não pede somente para ela fala assim, eu e minha casa. Eu e minha família. Imagina, Raabe era a ovelha negra da família, mas ela fala assim, olha, eu tenho uma família. Ainda que eu tenha desagradado o coração do meu pai e da minha mãe, eu quero que eles sejam protegidos, guardados. E o que vai acontecer? O sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que simbolizava aquela fita de escarlata, estava sobre a porta da casa de Raabe. Assim, meu amado irmão, quando nós precisamos na nossa comunidade, porque se você fala assim, não é só em Cascadura. Não, não é. Na Barão do Retiro, Morro São João, Morro do Macaco. Não, é só no Morro do Macaco, é só em Vila Isabel, não. Em Madureira, Serrinha. Quando fala não, é só, não. Também, outros lugares, a gente vê aqui na Praça Seca também. A igreja precisa orar para que o inferno ele venha desaparecer. Nós não estamos pedindo morte de ninguém, não. A gente está pedindo que Deus venha saquear o inferno e povoar o céu. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós precisamos, amados irmãos, é isso que nós necessitamos. Mas quantos têm dormido o sono da indolência? Quantos têm deixado de vigiar? Nós estamos vivendo hoje, amados irmãos, a leitura da palavra. E a gente lê muito, a gente estuda muito, mas a gente coloca pouco em prática. A gente vive uma teoria, mas na prática a gente é um zero à esquerda. Porque a gente não pratica o que o Senhor tem colocado aqui para a gente estuda, a gente lê, a gente faz tudo que tem que fazer, conforme manda o figurino. Mas na hora de sair em batalha, são poucos. Na hora de marchar mesmo, são poucos. O Senhor, quando fala com o exército de Israel, se coloca em ordem de batalha, não foi 2, 3. Foi exército de 30 mil, 50 mil, 80 mil. Se colocaram de pé. Aí depois que eles se colocaram de pé, o Senhor fala com eles assim, nessa peleja vocês não terão que pelejar. Ou melhor dizendo, nessa batalha vocês não terão que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei por vós. O Senhor fala, se coloque em ordem de batalha. Mas muitas vezes, amados irmãos, para a gente levantar, é um custo, a gente não consegue levantar da cama. A gente não consegue deixar as vasilhas para arrumar depois, a gente não consegue deixar roupa para passar depois. O Senhor, quando Ele vai convidar o povo, porque Ele fala que havia a festa do Cordeiro. As bodas do Cordeiro estavam preparadas. É uma festa do Filho de Deus. Quando fala da boda do Cordeiro, é a festa do Filho de Deus. E já tem um convite antecipado para cada um de nós. Mas quando saem os convidados, aqueles servos do Senhor para convidar, os servos do Senhor que saem para convidar são aqueles remanescentes da casa de Israel. Porque nem todos estão aptos para sair para convidar alguém. Os remanescentes da casa de Israel saem para pregar a palavra, para profetizar, para falar da obra do Senhor. Quando a gente sai para pregar, para anunciar a palavra do Senhor, a gente está convidando para as bodas do Cordeiro. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o servo do Senhor sai, fala assim, eu comprei uma junta de boi. E a gente poderia hoje falar assim, eu comprei um carro novo e ele está com defeito, eu comprei um carro novo e eu vou fazer um test drive. Não posso ir. Aí o outro fala assim, eu casei. Eu vou para a minha noite de núpcias. Não posso ir. Quantos de nós têm dado desculpa para o Senhor? Nós estamos pregando a semana passada e nós estamos falando a respeito de Jonas.
Quantos Jonas tem por aí quando é chamado para fazer a vontade do Senhor, compra uma passagem, conforme Jonas comprou para Nínive, e sai da rota, sai da direção, do caminho que o Senhor quer que ele venha traçar. Quantos de nós temos feito isso? Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos entregar ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Assim conforme Isaías, ele fala: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu mesmo tenho os lábios impuros. Aí ele vê um anjo pegando uma brasa de fogo com a tenaz e colocando na sua boca. E fala o Senhor que a boca dele foi curada. Ele foi curado, ele foi transformado. E o Senhor fala agora: a quem enviarei? Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos de nós estamos preparados para falar: Senhor, olha, eu tenho esposa, tenho filhos, eu tenho emprego, tenho isso, tenho aquilo, mas eu quero colocar a tua palavra em primeiro lugar na minha vida. Quantos de nós estamos preparados para fazer isso? E às vezes a gente quer todas as coisas de Deus. Quer ver uma coisa? A palavra do Senhor vai dizer assim, que o Senhor, ele dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E a gente fala: passa para cá, Senhor, manda que a bênção pura. Na hora que o Senhor fala alguma coisa com você, você fala: não, Senhor, eu tenho aqui só umas moedinhas de 50 centavos, 25 centavos, não dá para mandar uma medida recalcada, sacudida e transbordante para o Senhor, não. Então, a gente fala com o Senhor: olha, venha o vosso reino, mas para o vosso reino nada. A gente precisa falar: Senhor, olha, eu estou disposto a cumprir o que o Senhor tem para a minha vida, independente da circunstância, independente de A, de B, de C, independente de emprego, independente de tudo que há nesse mundo. Eu quero estar disposto a te servir. Eu quero estar disposto a fazer a tua vontade, porque a tua vontade é a principal coisa na minha vida. Porque o que tem em mim, na minha essência, é o sopro de vida que o Senhor soprou desde a fundação do mundo, quando o Senhor formou o homem do pó da terra. E que eu respiro aqui nas minhas ventas, que sai dos meus pulmões, esse ar é teu, não é meu. Tudo que eu tenho é teu, nada é meu. A gente precisa verdadeiramente pensar quando nós estamos diante do Senhor. Mas a gente faz acepção de pessoas. Se é um pastor que está pregando, que está no auge, se é um pastor que está na Rádio 93, se é um pastor que está nos Gideões, se é um pastor que está... Aí a igreja enche, mas se é um pastor lá do Morro da Favela, não, a igreja nem aparece. Não é a mesma palavra de Deus? A gente precisa entender isso. A gente despreza as pessoas que estão à nossa volta. E a gente precisa entender que o Senhor quer chamar para nós estarmos juntos. Aleluia. Quantas vezes, amados irmãos, você está precisando de algo na tua vida? Na hora que você menos espera, quem vai te ajudar é aquele que está do teu lado. Eu lembro do irmão William, aqui da nossa igreja. O irmão William ganhava um salário mínimo. E eu trabalhando, tendo trabalho, eu ganho mais ou menos 3 ou 4 vezes mais do que o irmão William. Mas chegou um dia que eu estava passando uma prova muito grande. Quando veio, chegou o irmão William, para com a Fiorino em frente da minha casa, uma cesta básica de todo tamanho. Aí, pastor Carlos, eu trouxe para o senhor. Da onde a gente menos espera é que a bênção vem. A gente precisa entender isso. E às vezes você está passando um processo danado e você não sabe durante a tua caminhada o que você vai passar ainda, porque a gente está num processo, a gente está caminhando, porque a gente não chegou ainda ao final daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E aquela pessoa talvez que está do teu lado, está ali falando contigo, conversando contigo, e você despreza ela.
Talvez você dá valor a muitas outras pessoas, você passa por um processo, é um câncer, você passa por um processo, é um problema de mioma, você passa por um processo de problema de coração, seja o que for. Aí aquela pessoa que você não dá nada por ela, fala, amanhã eu vou contigo no hospital. Eu quero estar na frente, eu quero estar te ajudando. Se você precisar de uma passagem, eu vou pagar a tua passagem. Se você precisar de alguém para fazer a comida dentro da tua casa, eu vou fazer comida, lavar a tua roupa, eu vou lavar a tua roupa. Eu vou fazer faxina na tua casa, eu vou te ajudar. Da onde você menos espera, é que chega a bênção na tua vida. E a gente precisa entender isso, mas muitas vezes, amados irmãos, os nossos olhos estão focados em grandeza, os nossos olhos estão focados em coisas mirabolantes. E o Senhor, Ele trabalha na simplicidade. A gente precisa aprender com Deus. Então, que nós venhamos ocupar os espaços. Não tem ninguém para orar, eu orarei. Não tem ninguém para carregar uma lata d'água, eu vou carregar. Não tem ninguém para carregar essas cadeiras para fazer o culto, eu vou carregar. Não tem ninguém para carregar essas caixas, eu vou carregar. Porque muitas vezes, amados irmãos, vai chegar muita gente, mas para pregar, para louvar, vai chegar muita gente para fazer outras coisas. Mas na hora do serviço pesado, Deus conta contigo. Deus conta na hora do serviço pesado, Deus conta com os remanescentes da casa de Israel. A gente precisa nos fortalecer no Senhor. A gente precisa verdadeiramente olhar para qual coisa, para aquilo que o Senhor tem nos chamado. E às vezes a gente se sente muito importante, mas Davi mesmo na sua grandeza, Davi mesmo, ele diz assim, eu sou o bichinho do cavalo de Jacó. Eu sou um vermezinho, eu não sou nada. Aí chega um determinado momento que Davi, ele está no auge, Davi já tinha conquistado tudo, ele fala, agora eu vou descansar. Aí Satanás entra e bagunça a vida de Davi. E aí a gente reconhece que Davi não era nada mesmo. Se não fosse as misericórdias de Deus, Davi seria destruído. Porque Deus perdoou Davi. Davi, ele matou o seu companheiro de guerra. Davi tirou a vida dele para ficar com a mulher dele. E Deus perdoa Davi porque Davi se arrependeu. Nós não somos nada sem aquele que tudo pode. A gente precisa entender isso. E às vezes a gente não quer entender. Às vezes a gente se acha muito importante. Nós somos importantes sim, mas porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Porque Ele fez toda a diferença na nossa vida. Então, não deixe que o inferno se levante. Não se cale. Esteja sempre abrindo a tua boca. Então, a igreja não pode ficar calada. A igreja tem que anunciar. A igreja tem que abrir a sua boca. A igreja tem que profetizar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pelos louvores, ó Pai, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que aqui estão, ó Pai, aprendendo mais um pouco do Senhor, ó Deus, recebendo um pouco mais de Ti. Então, abençoa, Senhor, os teus filhos e filhas, ó Pai, que estão aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando através das lives, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja movendo, Senhor, de íntima compaixão, ó Pai. Derramando, Senhor, da Tua unção, do Teu poder, do Teu sobrenatural. Faça resplandecer da Tua glória, Senhor, sobre os Teus filhos e filhas. Que nós venhamos crescer, Senhor, na Tua graça. Que nós venhamos crescer, Senhor Deus de Israel, no Teu conhecimento. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser uma bênção nas Tuas mãos. Olha para nós, ó Pai, com olhar de misericórdia. Esteja, Senhor, abençoando, Senhor, o nosso caminho, ó Pai. Aleluia, Senhor, os nossos projetos, os nossos sonhos, ó Pai. Aquilo que temos colocado diante do Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Porque muitas vezes, ó Pai, mesmo querendo fazer o bem, Senhor Deus,
nós fazemos o mal, ó Pai. Ah, Deus de Israel, então, Senhor Deus, auxilia, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, nessa caminhada. Ó Deus, ajuda cada um de nós, Senhor Deus, na dificuldade, Senhor Deus, abre portas, Pai, onde não tem porta, e seja, Senhor Deus, curando os teus filhos, ó Pai, de toda enfermidade, ó Pai. Ah, Deus de Israel, toma, Senhor Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, traz a cura, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma, Senhor Deus, aleluia, o Senhor Manuel, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a missionária Lucinéia, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, a missionária Diva, Senhor Deus, oh Deus, toma o Jadir, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma a Thaís, ah Deus, pois, Senhor Deus, os teus servos, ó Pai, precisam, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, da tua mão potente, Senhor Deus, para estar restaurando-os, Pai, assim, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que tua igreja, Pai, venha crescer, Senhor Deus. Ah, Deus, esteja, Senhor Deus, nos instruindo, ó Pai, capacitando, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Pai, nas tuas mãos. Oh, Deus, não nos deixe só, Pai, mas esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, que o teu amor, ó Pai, esteja nos alcançando, Pai, onde quer que estejamos, ó Pai. Vai indo de encontro, ó Pai. Aleluia, aos teus filhos, ó Pai. Seja, Senhor Deus, aleluia, no Nordeste, Pai, seja, Senhor Deus, no Rio Grande do Sul, seja em Minas Gerais, Pai, onde quer que esteja uma alma, Pai, clamando pelo teu nome, ó Pai. Assim venha o Senhor, ó Pai, manifestar a tua glória, Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, o Wilson, a Juliana, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, seu filhinho Isaac, Pai. Toma, Senhor Deus, o Brian, o Brendo, Senhor Deus, o Brenner, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, maravilhosamente. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nos dê, Senhor Deus, um final de semana abençoadíssimo, ó Pai. Cuida de nós, livra da bala perdida, Senhor Deus, do homem sanguinário. Ah, Deus, esteja, Senhor Deus, blindando os teus filhos, ó Pai, colocando os seus anjos, ó Pai, acampados ao redor. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta as mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. eu e minha casa Seremos ao Senhor. operando Deus. Quem impedirá? Maranata, Ora, a vem, salva de Senhor. palmas ao Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Está terminado.